Olá, papai, mamãe, vovô, vovó, famílias. Olá, crianças. Meu nome é Raquel, eu sou coordenadora da Turma da Aliança da 2ª IPI de Maringá e hoje eu estou aqui para falar com você, pais da Turma Azul, nossas crianças de 7 a 9 anos, sobre o material que você vai poder usar com a sua criança em casa para estudar a Bíblia e para ensinar a palavra de Deus para elas, junto com elas. Esse é o nosso material. Então, você vai ver que aqui em cima está escrito Pais, porque essa é a revista da família, é a revista que você vai levar para casa para trabalhar com a sua criança. Essa revista não precisa vir para a igreja, ela fica em casa, porque na igreja nós trabalhamos outros recursos didáticos. Quando você abrir a sua revista, lá dentro vai ter uma apresentação, vai ter um tema central, que é uma explicação do trabalho que nós vamos fazer este quadrimestre. Temos também a introdução teológica, que é para te ajudar, tá? Pai, mãe, a família que for trabalhar com a criança, para você se situar o que estava acontecendo nesse momento que a gente está estudando essa temática, ok? Aí, depois dessa parte, que é uma parte introdutória, você vai poder ver lá dentro um roteiro que vai te falar passo a passo como que você vai trabalhar com a sua criança. É muito simples, é algo que você pode fazer em menos de 10 minutos e isso vai fortalecer muito a fé da sua criança e da sua família. Então, não deixe de fazer, gente. Por favor, façam com a criança que você vai poder ver o fruto do seu trabalho na vida do seu filho, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês passo a passo cada item do roteiro para que fique bem simples de vocês poderem trabalhar. Então, o primeiro item é o item texto. No item texto tem o texto bíblico, tá bom? Então, são os textos bíblicos, os versículos no qual o roteiro, o tema do dia está baseado, ok? Então, é simplesmente isso, o texto bíblico. O segundo item é o versículo-chave. O que é o versículo-chave? É o que nós estamos decorando, tá bom? Então, aqui na nossa igreja, todos os domingos, nós ajudamos as crianças a decorarem um versículo. Os menores decoram um versículo 1 mês, 2 meses o mesmo versículo. Os maiores também, nós passamos mais de uma semana para que esse versículo realmente fique fixado na mente e no coração deles. Tá bom? Então, no item versículo-chave, tem um versículo que as crianças estão decorando. Você pode trabalhar com a sua criança, pedir para que ela repita, ajudá-la a decorar também. O terceiro item é o princípio bíblico. Esse é o coração do material. O nosso material, ele trabalha por princípio. O importante é o que vai ser ensinado a partir da história. Então, a gente tem a história bíblica. Qual o princípio que a gente tira dessa história? Tá bom? Então, cada semana existe um princípio que você vai trabalhar com a sua criança. Então, por exemplo, o desta semana deste material, que é Contos e Encontros, esse que eu estou apresentando para vocês agora. Qual que é o princípio? Jesus ensina por parábolas. Então, a criança vai entender que era uma forma que Jesus usava para ensinar. Quais são os alvos? Esse é o quarto item, alvos. É muito simples, qual o seu objetivo, o que você quer ensinar para a criança, o que a criança tem que sair sabendo dessa semana. Então, tem 3 alvos. Quais são eles? Saber, sentir e praticar. Então, nós trabalhamos a mente, o coração e a vida prática. Então, toda semana nós temos esses 3 alvos. Cada semana vai ser um diferente, mas vai ser sempre para trabalhar a mente, o coração e a vida prática, ok? Então, por exemplo, nesta semana que eu estou dando de exemplo agora, o alvo é saber. Jesus ensina por parábolas. Elas vão saber, Jesus ensina por parábolas. Sentir. Então, no coração, eles vão sentir um desafio em descobrir o que Jesus ensina por parábolas. Então, vai ser um desafio que eles vão estar sentindo desafiados. Mas como assim ensina por parábolas, certo? Então, esse é um sentimento. E praticar, agradecer a Jesus por nos ensinar, tá bom? Então, são 3 alvos diferentes
com o mesmo princípio bíblico. Em seguida, vocês vão ver aqui que tem o breve estudo do texto. O que é o breve estudo do texto? É o resumo do texto bíblico, tá bom? Então é só para te ajudar um resumo, mas não deixe de ler o texto na sua Bíblia. É muito importante a gente ir direto na fonte, na palavra de Deus, tá bom? Depois do breve estudo do texto, tem o programa. O que é o programa? É como você vai fazer para ensinar, tá bom? Então, nessa semana, qual que é o programa? O que você vai precisar? De uma venda e uma Bíblia, certo? E aqui, para você entender como é simples, ó, providencie uma venda e a dinâmica consistirá no seguinte, e ele explica a dinâmica, você vai vendar os olhos do seu filho e vai brincar com ele. Terminou de brincar, a gente vem para aplicação. Dentro do próprio item vai ter essa aplicação. Então a criança vai brincar, você vai brincar com ela e em seguida você vai aplicar. Por que brincou desse jeito? Ah, você vendou os olhos, você não sabia para onde você estava indo. E aí o papai foi te ajudando, vai para a direita, vai para a esquerda, tá quente, tá frio. E é isso que Jesus faz com a gente quando ele ensina por parábolas. Ele nos ensina de uma maneira que a gente possa entender. E isso vai nos abrindo os olhos. E é essa aplicação que você vai fazer com a sua criança. Então é muito simples, é fácil de fazer e ao mesmo tempo é muito rico. E realmente faz sentido para a criança quando você traz a aplicação para ela. Isso está tudo explicado na revista com uma linguagem bem acessível. É fácil para você conseguir trabalhar com a criança em casa. Depois disso, tem o momento do encontro, que é um tempo de oração. Às vezes tem algumas sugestões de como você pode conversar com a criança sobre aquilo que foi trabalhado, algumas perguntas. Então, esse momento do encontro é um fechamento. E é isso, no final tem um item chamado material, que é o que você vai usar. Então, você fala, hoje vai ser o dia do meu culto familiar com o meu filho, à noite. Então, deixa eu dar uma olhadinha lá, material à venda e Bíblia. Eu já vou separar e pronto. É tudo muito simples. Sempre essas dinâmicas são feitas com materiais que você tem em casa, tá bom, gente? Então, essa é uma proposta bem bacana, onde você pode participar da educação cristã do seu filho junto conosco aqui na igreja. Algo muito importante que a gente precisa explicar. O nosso material, ele trabalha como um tripé, tá bom? Então nós temos 3 bases que são fundamentais para ele funcionar bem, que é o trabalho que é feito aos domingos na igreja, nos cultos. Depois temos o trabalho que é feito nas células, então se você não está numa célula, procure a gente quer te ajudar a encontrar uma célula com crianças da idade do seu filho. E o trabalho com as famílias, que ele também é fundamental para que o projeto dê os resultados que a gente deseja para as nossas crianças. Outro aspecto muito importante do nosso material é que ele trabalha como um tema único para todas as crianças, desde 1 aninho até 9 anos, as crianças vão aprender o mesmo princípio bíblico, o mesmo texto bíblico, a mesma história. Então é o mesmo tema que nós trabalhamos com todas as crianças. Isso facilita muito. Então, se você tem mais de um filho, o mesmo programa que você vai trabalhar com a criança de 1, 2 aninhos é o que você vai trabalhar com o de 5, é o que você vai trabalhar com o de 9. E o mesmo tema é feito na igreja, em casa e na célula. Então, como que a gente faz para que a gente sempre possa trabalhar em conjunto? Sempre primeiro a gente começa na igreja. Então a lição 1, primeiro fazemos aqui no culto de domingo. Depois que a gente fez no culto de domingo, você vai poder fazer com a sua criança em casa e a célula vai fazer na reunião da célula. Cada uma com seu enfoque, com uma dinâmica diferente. Você vai conseguir saber qual a lição que nós estamos a partir das nossas listas de transmissão no WhatsApp, tá bom? Então, como que eu faço, Raquel, para entrar na lista de transmissão? Nas portas das salas, nós temos um QR Code, tá bom? Aí você pode, com o seu celular, com o seu smartphone, fazer a leitura do QR Code e você vai estar dentro dessa lista de transmissão.
Nessa lista de transmissão, nós passamos essa informação de qual a lição que nós estamos fazendo, passamos fotos, vídeos de tudo que a gente tem feito aqui em cima. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, nós temos o link aqui embaixo. Para as crianças da turma azul, que são as nossas crianças de 7 a 9 anos já alfabetizadas, nós temos essa revista também. Ela é a mesma capa, você vai identificar a diferença aqui, ó, Devocionais 3. O que são essas Devocionais 3? 3 é referente à faixa etária, que é a faixa etária de 7 a 9 anos, a editora optou pelo número 3. E o que tem nessa revista? Essa revista é muito legal, porque ela vai ensinar o seu filho a ter uma prática diária de tempo com Deus, certo? Então, ela vai te ajudar a ensinar a criança a ter essa disciplina espiritual de ter um tempo com Deus todos os dias. Quando você abrir a revista, lá você vai ver o versículo-chave, que é o versículo que a criança está decorando essa semana. E aí tem atividade por dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E é sempre uma atividade muito tranquila da criança fazer sozinha. São atividades gostosas de fazer. Então é aqui, ó, vou dar um exemplo. Segunda-feira, pegue o coração com um versículo e o desenho do solo que você fez no encontro. Mostre para 3 pessoas e repita o versículo. Então ela vai pegar o material que ela fez, mostrar para 3 pessoas e repetir o versículo. Essa é a devocional dela desse dia. Então cada dia é uma atividade diferente. Às vezes você vai encontrar um jogo dos 7 erros, às vezes um caça-palavras. Sempre coisas muito bacanas que as crianças gostam de fazer. São rápidas, então não vai interferir nas tarefas escolares. São muito ricas, vai fortalecer tudo aquilo que você já tem ensinado no culto familiar, aquilo que eles têm aprendido nas células e aprendido na nossa igreja no domingo. Com isso, nós vamos ensinar a criança a estudar a Bíblia todos os dias, um pouquinho por dia. Então, incentiva a sua criança a fazer o da segunda-feira na segunda, o da terça na terça. Às vezes, eles vão querer fazer tudo de uma vez para acabar logo. Mas o bacana de fazer todo dia é que a gente ensina essa disciplina espiritual e é algo que eles vão levar para toda a vida. A sua função nessa revista dos devocionais é acompanhar se a sua criança está fazendo, se ela está conseguindo fazer, lembrar, olha, você já fez a sua devocional hoje? Estabelece um horário de acordo com o que funciona melhor na sua família. É antes de dormir, antes do banho, depois da janta, depois que terminou a tarefa da escola. Você vai escolher o melhor horário, mas é muito importante que a criança tenha essa rotina de ter um tempo todos os dias com Deus. Isso vai fazer diferença na vida dela por toda a vida. Muito obrigada, pai, mãe, vovó, você criança que acompanhou esse vídeo. Que vocês possam usufruir desse material da melhor maneira possível. O nosso desejo é que as nossas crianças amem ao Senhor com todo o coração, com todas as forças, com toda a alma e com todo o entendimento. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa meta e para isso a gente vai trabalhar junto. Estou à disposição de vocês, a nossa igreja está aqui para servi-los, que você realmente possa ter a nossa equipe, a nossa igreja como um apoio para você e para sua família na formação da fé e do caráter cristão da sua criança. Muito obrigada, Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau!